Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos aí a mais um dos nossos conteúdos. E nessa aula eu quero ensinar para vocês uma maneira muito interessante, muito simples, fácil e rápida de você criar galerias, de você criar uma espécie de cadastro de qualquer tipo de conteúdo, caso o seu cliente precise. O WordPress ele já tem uma funcionalidade muito fácil da gente utilizar, que é a criação de posts, né? Que ela é muito interessante para aquele cliente, para aquele projeto que vai necessitar de um blog, onde a pessoa vai escrever alguns artigos e basicamente o que você pode colocar ali dentro? Uma imagem, que seria a imagem de destaque, a imagem principal do post, um título, um resumo e uma descrição. E dentro dessa descrição ele utiliza ali um campo de texto onde você pode mesclar texto, imagem e você pode também formatar o texto, colocar negrito, itálico e algumas outras coisinhas a mais ali. Só que se você precisa de uma coisa um pouco mais específica, por exemplo, seu cliente quer colocar ali uma espécie de vitrine de produtos, mas ele não quer vender, ele não quer fazer um e-commerce, ele quer só colocar ali para mostrar alguns produtos que ele tem, alguns destaques para a pessoa saber o que ele faz, ou até mesmo fazer algum tipo de cadastro de serviços. Ele é uma empresa, ele é um comércio que ele faz alguns tipos de serviço e ele quer colocar ali os serviços de forma um pouquinho mais detalhada. Ou até mesmo você pode colocar uma seção onde ele vai incluir algumas informações ao longo, né, da vida do negócio dele. Se for uma empresa que vende algum tipo de curso, por exemplo, online, que hoje tem bastante, e você queira colocar uma seção de professores, tutores, parceiros, convidados, o que quer que seja, você pode fazer dessa forma que eu vou ensinar. Porque com os posts você fica limitado. Você fica limitado e você também tem um pouco mais de dificuldade para separar isso aí dos artigos. Além de tudo, também a área, o nome dela já diz, né? É para post, é para artigo, não é para esses outros meios que eu estou falando, para essas outras informações. Então, aqui eu vou ensinar uma forma de você criar o que a gente chama de tipos de posts customizados ou customizáveis. A gente vai precisar de um plugin para criar os tipos de post customizáveis. E aí eu vou ensinar um outro plugin que você pode utilizar também, caso você precise colocar campos específicos, campos personalizados ali dentro, para você ampliar um pouquinho mais as possibilidades. Vamos imaginar que os campos padrão que o WordPress te fornece não sejam suficientes, você precisa de alguma coisa a mais. Então você vai conseguir também adicionar esses campos, né, customizáveis dentro dos posts também customizáveis, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do computador onde eu já estou com o meu WordPress aberto e eu vou mostrar para você então como que a gente vai fazer isso. Eu já tinha esses plugins instalados aqui porque eu utilizei em outras aulas, em outros exemplos, mas eu já apaguei na realidade eles e eu vou reinstalar eles aqui então. Os plugins que nós vamos utilizar, primeiro, né, o primeiro plugin, vai ser o plugin chamado CPT, que é o Custom Post Type, né? Eu sempre costumo escrever o nome inteiro dele aqui, que facilita na hora da identificação. E é esse carinha aqui, ó, Custom Post Type UI. Por que ele tem esse UI aqui no final? Porque essa criação de posts customizáveis, ela também é possível através dos códigos de dentro do WordPress, tá? Estamos falando de WordPress e não de Elementor. O Elementor ele vai entrar aqui como algo secundário para que a gente consiga construir ali a parte visual. Então a gente consegue criar esses posts customizáveis através dos códigos dentro do WordPress. Só que é uma tarefa que eu vou ser bem sincero para vocês, não é a mais simples. Eu já fiz isso, já precisei em alguns outros casos e eu confesso que não é a tarefa mais simples do mundo. Não é um bicho de sete cabeças, mas com esse plugin ele fornece o quê? Uma UI, uma User Interface, uma interface do usuário para que a gente consiga criar, cadastrar esses posts customizáveis de forma bem mais simples, bem mais prática. E um outro detalhe também importante de ressaltar aqui, quando a gente cria os posts customizáveis pelo código, ele fica vinculado ao tema. E aí se você atualiza o tema ou se você troca de tema dentro do WordPress, você acaba perdendo essa criação desses posts customizáveis. Então é interessante esse plugin por conta disso. Ele não vai vincular com o tema, mas vai vincular sim com o plugin. Então fica muito mais interessante. Bom, então aqui eu já instalei e já ativei o plugin. Ele está aqui embaixo, ó. Cadê ele? Aqui, ó, Custom Post Type UI, e para utilizar ele é bastante simples, ó. Ele cria um menuzinho aqui, CPT UI, e eu vou vir inicialmente aqui, ó, em adicionar ou editar tipos de posts. Então eu vou clicar aqui e eu vou basicamente fazer uma configuração daquilo que eu preciso. Então vamos supor que eu queira cadastrar aqui alguns serviços. E aí, inicialmente, o que a gente vai ter nesse serviço?
nós vamos ter um título, um resumo, uma descrição e possivelmente uma imagem de destaque, uma imagem destacada. Então eu vou colocar aqui a slug, né, que geralmente é a URL que vai ser utilizada para esse tipo de post. Então eu vou colocar aqui serviços. E aqui eu vou colocar o rótulo dele no plural, que seria serviços, e o rótulo dele no singular, que seria serviço. Vocês repararam que já tem até aqui, né, porque eu já utilizei isso aqui em outros projetos. Então, olha lá, serviços, serviço no singular. E aqui eu já tenho um botãozinho para preencher rótulos adicionais baseados nos rótulos escolhidos. Então, aqui embaixo ele tem uma série de configurações de rótulos que eu posso clicar aqui e ele vai preencher automaticamente para mim de acordo com aquilo ali que eu escrevi aqui em cima. Eu só sempre dou uma conferidinha para ver se ficou certinho de acordo com, né, a questão do gênero aqui, meus serviços, se for minhas habilidades, então ele vai colocar bonitinho aqui. Então sempre dou uma conferidinha para ver se ficou certo, para ficar mais interessante aqui no visual depois. Então beleza, todos os rótulos aparentemente estão corretos. Beleza, beleza. Descendo um pouquinho mais, nós temos algumas configurações que a gente pode, né, customizar um pouquinho mais ele aqui. Normalmente eu deixo tudo padrão, o que eu costumo, né, alterar aqui e editar. Eu costumo vir um pouquinho mais aqui para baixo e eu posso definir um ícone para ele, porque ele vai criar um menuzinho aqui na lateral, então eu posso escolher um dash icon, onde ele vai customizar dessa forma. Ou então eu também posso escolher uma imagem para o ícone, mas aí eu acho que não fica legal porque ele vai mudar aqui o padrão, então eu sempre opto pelo Dash Icon, que já faz parte da identidade do WordPress. É um pouquinho mais limitado, confesso para você, mas eu acabo optando por aqui porque fica alinhado com a identidade visual. Repara que aqui embaixo, ó, a própria pastinha do WordPress File Manager aqui, que é um plugin de terceiro também, já fica bem fora da identidade e não fica tão legalzinho, né? Então eu gosto de utilizar esses ícones aqui mesmo. Então eu vou procurar alguma coisa que seja relacionado com serviços aqui, algo mais genérico, né? Talvez aquela engrenagenzinha, né? Não curto muito a engrenagenzinha porque ela pode confundir com configurações, mas dependendo de como for, a gente acaba utilizando ela mesmo. Ó, tem uma espécie de megafone aqui, ó. Esse megafone fica legal para colocar como meus serviços, né? Então beleza, ó. Eu defini esse íconezinho aqui. E mais aqui embaixo, ó, quais são os campos que eu quero que apareçam ali dentro para que o meu cliente, né, para que o usuário que vai cuidar desses cadastros aqui, consiga preencher e consiga utilizar. Por exemplo, aqui nos posts, ó, quando eu clico para adicionar um novo post, ele tem esses campos aqui disponíveis. Ó. O título, o conteúdo, né, que aqui ele coloca como editor, né, então o editor de texto, que é o editor de conteúdo. Aqui na lateral nós temos mais algumas informações também, como as categorias, as tags, os atributos do post, a imagem destacada. Aqui embaixo temos também campos personalizados. Então a gente pode controlar tudo o que vai ser exibido dentro desse tipo de post que nós estamos criando. Então aqui, por exemplo, ele já traz por padrão título, editor e imagem destacada. É o básico do que a gente precisa, não precisa mais do que isso. Eu só vou adicionar aqui resumo, porque eu vou fazer uma coisinha bem interessante que vocês vão ver que legal, que vai ser uma jogada entre um pedaço do texto que vai aparecer na página principal e depois o texto completo que vai aparecer dentro da página desse tipo de post do nosso serviço. Eu vou fazer até uma forma que você consiga abrir uma página ali como se fosse uma galeria de produtos mesmo. Vai ficar uma parada bem interessante mesmo. Então eu vou colocar aqui o resumo e o restante eu não vou habilitar. Então aqui campos personalizados não precisa, comentário também não. Então vamos deixar somente aqui, ó, título, editor, imagem de destaque e resumo. E também a gente pode colocar para que ele faça uso das categorias do próprio WordPress, né? As categorias e as tags. As tags eu acho que não vai ter necessidade, a gente vai focar só nas categorias, porque é bem interessante de ter categorias para esses posts. Vou então clicar aqui para adicionar o tipo de post. E pronto, ó, ele já aparece aqui na lateral. Se porventura você precisar editar alguma coisa desse post, esse plugin ele utiliza um formato diferente de edição. Você não tem aqui um editar, né, como a gente costuma ter aqui no posts, né? Todos os posts, aliás, né, você não tem a listagem, né? Você tem o quê? Um adicionar e editar. É tudo junto ali. E aí para você editar, você vem aqui também em adicionar e editar e você vem na guia editar tipo de post. Eu acho isso aqui um pouquinho chato, mas é dessa forma que ele funciona. E você seleciona o tipo de post que você quer editar. Então, conforme você vai criando tipos de posts customizáveis, ele vai montar uma lista para você aqui, tá? Então, você vai selecionar o que você quer editar e aí você consegue ter total controle das opções e atualizar ele da forma que você achar mais interessante, beleza? Bom, aqui então já temos o nosso tipo de post criado.
E agora fica muito fácil, né? Para eu editar esse cara, eu venho aqui, ó, ele já tem alguns aqui que eu tinha feito de teste. Apesar de eu ter excluído o plugin, ele manteve os registros, ó. Eu vou excluir todos esses carinhas aqui, para a gente não ter nenhum resíduo, né? Para não termos nenhuma informação vinda aí de testes passados. Então eu vou excluir todos eles aqui. E beleza. Essa é a forma que você vai ver a primeira vez que você instalar. Não vai ter nada aqui em todos os serviços que você acabou de criar. Coincidiu no meu porque eu já tinha feito o mesmo teste com esse mesmo plugin, com esse mesmo nome de serviços. Então ele apareceu a listagem aqui. Mas então basicamente o que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar aqui em adicionar novo e agora fica muito, mas muito semelhante a um post, a um blog. Então eu tenho aqui o título do serviço, a descrição do serviço, a imagem destacada aqui na lateral, as categorias também aqui na lateral, e aqui embaixo eu tenho essa seção aqui do Yoast, né, porque eu tenho esse plugin instalado, mas se eu clicar aqui para fechar ele, né, para compactar, eu tenho aqui embaixo ó, o resumo. E aí você pode até fazer dessa forma, ó, você pode trazer o resumo aqui para cima, e aí fica mais organizado para o teu cliente, né, conseguir ter um controle melhor e ter uma dinâmica melhor também na hora do preenchimento das informações. Basta você clicar e arrastar que ele consegue modificar a disposição aqui dos blocos. Ó. Mesma coisa aqui na lateral, posso trazer a categoria para cima, a imagem destacada para cima, você vê como que fica melhor para o fluxo, né, de trabalho do teu cliente. E aqui então você vai fazer o cadastro. Então agora você acabou de dar um cadastro de serviço para o seu cliente, sendo que o WordPress não fornecia isso, né, ele só fornecia aqui o post. Então beleza, eu posso vir aqui e posso colocar, provavelmente eu vou utilizar alguma nomenclatura que já tenha sido utilizada, né? Mas vamos lá, então eu vou colocar de acordo com a minha área, que é tecnologia, né? Manutenção de sites, né? Vou colocar aqui, ó, criação de landing pages. E aqui eu poderia colocar uma descrição, né, para isso. Eu vou colocar um texto lorem y. E beleza, só para a gente preencher esse espaço, certo? Vou colocar ali um textinho meio compridinho. Então vai ficar dessa forma. Ó. Opa, deixa eu fechar a guia do post para não confundir, né? Então aqui adicionando novo serviço. Então vai ficar aqui, ó, o nosso texto falando sobre a criação de landing pages. Vou deixar bem assim, ó, dessa forma. Tá? E aí o que eu vou fazer? Essa primeira linha eu vou colocar ela aqui, ó, no resumo. E aí vocês vão ver como vai ficar interessante o que eu vou fazer depois. Ó. Beleza, então vamos lá. Deixa eu copiar esse texto aqui, porque depois eu vou criar mais 2 serviços aqui só para a gente ter informação. Vou definir uma imagem de destaque para esse serviço. Então isso aqui vai aparecer para a gente em algum momento. Tem diversas imagens aqui de clientes que eu fui desenvolvendo o projeto nesse servidor temporário. Preciso dar uma limpa nessas imagens aqui, inclusive. Mas beleza, vamos lá. Deixa eu pegar alguma imagem aqui. Ó, temos aqui uma pessoa mexendo num laptop. Deixa eu ver o que fica mais interessante. Acho que essa daqui fica legal. Beleza. Então, vou clicar aqui para definir essa imagem como uma imagem de destaque para esse serviço. E aí, beleza. Ela está aqui. Então, essa daqui fica a imagem de destaque, a imagem destacada deste serviço. O nosso conteúdo, o nosso título e o nosso resumo. Eu acho interessante o resumo sempre ser essa primeira linha, tá? Mas não é obrigatório, não é mandatório. Isso aqui pode variar de acordo com cada necessidade, tá? Não é obrigatório fazer dessa forma. Então, beleza, temos o nosso conteúdo, vou clicar aqui em publicar e aí é só esperar ele publicar para a gente criar novos posts aí então. Então aqui ele terminou já de cadastrar, beleza. Vou aqui em adicionar novo e vou colocar aqui também. Vou colocar a mesma descrição, mas vai mudar aqui, ó, criação de sites institucionais. Mesma descrição, mesmo resuminho. E também a gente pode colocar aqui, ó, as categorias, né, como eu disse, né, aqui já tem 2 categorias cadastradas de um cliente que eu desenvolvi um projeto aqui, mas você pode adicionar novas categorias, né, então aqui, por exemplo, institucional, não vou utilizar as categorias aqui, mas poderia, lançamentos. Então você pode ir adicionando e a pessoa também pode ir separando. Isso aqui depois pode se tornar uma espécie de filtro, né, para o seu cliente futuramente, né, e aí é só ele ir marcando aqui. Beleza, depois a gente até pode ver como que faria para explorar isso aqui, né? Beleza, coloquei, vou colocar uma imagem destacada aqui. Título, conteúdo já está ali bonitinho, resumo também. Só colocar então aqui uma imagem destacada.
Tinha colocado essa daqui, vou colocar essa daqui do celular também, beleza. Tá show de bola, duas imagenzinhas ali tranquilas, meio que relacionadas, né, com a parte de tecnologia um pouco mais genérica, né? E beleza, então criação de sites institucionais, criação de landing pages. Isso aqui que está aparecendo é o link permanente, a URL desse nosso serviço. Podemos editar também, mas não tem necessidade, tá? Isso aqui vai ficar automático, o próprio WordPress já vai cuidar de gerenciar e integrar isso aqui na hora que a gente precisar, então não há necessidade de se preocupar com isso. Não é como se fosse uma landing page, isso aqui é só uma paradinha que vai ser integrada nos bastidores ali, tá? Então temos aqui dois serviços, ó. Então dois serviços já cadastrados, sites institucionais e criação de landing pages. Beleza. Agora, como que eu faço para transformar isso aqui numa listagem dentro do WordPress? E aqui a gente, dentro do Elementor, na realidade. E aqui a gente vai fazer de duas formas diferentes, utilizando um dos plugins, um dos widgets, na verdade, um dos widgets já nativos do Elementor, e vou utilizar uma outra funcionalidade que permite eu ter um nível de personalização maior ainda também aqui dentro do Elementor, tá? Então eu vou utilizar uma das páginas que eu já tinha utilizado em aulas passadas, que é essa Info Wesley, que eu simulei, né, uma página aí institucional, na criação de páginas institucionais. E aqui o que a gente vai fazer? Eu tenho uma seção aqui que é a seção de destaques, né, que seriam todos os nossos serviços. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu tinha uma coluna, eu só vou fazer o seguinte, eu vou duplicar isso aqui, já estou trabalhando com container, eu vou fazer um pouquinho diferente. Ó. Aqui, nessa seção, o que eu havia feito? Vamos analisar ela e já vamos entender um pouquinho melhor. O que eu havia feito nesta seção aqui de baixo? Deixa eu copiar e jogar aqui para dentro do container, beleza. Eu havia pegado uma seção interna e tinha colocado uma caixa de imagem. Ou seja, eu tinha feito uma adição aqui de serviços de forma completamente manual. Coloquei uma caixa de imagem, coloquei uma imagenzinha destacada, coloquei a descrição do serviço, título e descrição, beleza. Se o meu cliente precisasse modificar isso aqui, ele teria que entrar aqui no Elementor, editar a página dentro do Elementor, entrar aqui do jeito que vocês estão vendo e editar as informações dessa forma. Se ele precisasse, por exemplo, quero colocar mais um serviço, vou começar a prestar agora, tem configuração de rede, manutenção em tablet de computadores, vou começar a cuidar de gestão de redes empresariais, não somente a configuração, gestão de redes empresariais. Ele teria que fazer o quê? Ele teria que vir aqui, fazer um processo totalmente técnico, ele teria que vir aqui duplicar essa coluna, essa linha, colocar um esquema diferente, apagar esses outros aqui. Isso se torna um processo mais chato e até com maiores chances do cliente, opa, meu mouse está arrastando aqui, e com maiores chances, inclusive, do cliente fazer alguma cagada aqui dentro e quebrar o layout, fazer de uma forma que não vai ficar legal. Então, você dá margem para erro, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Ao invés de utilizar neste formato aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o título e o próprio Elementor, ele tem um widget que é o widget de posts. Cadê aqui? A listagem de posts, ó, que é essa daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui e eu consigo controlar, ó, o tipo e também, né, estilizar como que eu consigo controlar o tipo e eu consigo estilizar como que esses posts vão ser exibidos aqui dentro. E beleza. E aí o que eu vou fazer? Eu só vou precisar agora filtrar isso aqui para ele não exibir os posts e exibir o que? Os serviços. Vamos ver se o Elementor está integrando com aquele meu tipo de post customizado. É para ele encontrar, né? Normalmente ele encontra. Para isso a gente vem aqui em consulta e ao invés de post, ó, eu vou mudar aqui para serviço. E agora, ao invés dele buscar a fonte das informações lá dos posts, ele busca dos serviços que eu acabei de criar lá com o CPT. E agora, beleza, ó, ele traz para mim como se fosse uma galeria de posts, de artigos, só que mostrando aquelas informações lá. E agora a gente consegue controlar a parte de estilização. Ó. Consigo utilizar no modo clássico de exibição ou no modo de cartões, ó, que fica um pouquinho mais interessante. Ele cria toda uma estrutura bonitinha ali. E claro, né, tudo aqui é questão de estilização. Tá? E aí eu posso colocar aqui, quantos posts eu quero que apareça por página, eu quero que mostre a imagem, eu quero que não mostre a imagem, vai mostrar somente a descrição. Então, tudo vai ficar a critério de como você está desenvolvendo aqui
essa etapa, né, essa seção para o teu cliente. Eu vou estilizar rapidamente aqui com algumas configurações que eu gosto, que eu acho que ficam bem interessantes, bem minimalistas, mas bem objetivas, e a gente vai partir então para a próxima etapa. Aqui eu sempre coloco que as imagens têm um tamanho completo para elas não perderem a imagem. A proporção da imagem não tem problema, que isso aqui vai ditar a forma como ela é carregada, tá? Mas eu sempre deixo aqui no padrão 066. O título, né, eu posso deixar ele como HTML H3 mesmo. Eu quero exibir o resumo, que é aquela parte que eu tinha colocado lá, né, para ficar a primeira linha. Isso que eu falei que é interessante, ó, porque ele mostra então somente aquela primeira linha, e aí quando eu clico, ele abre uma espécie de página completa desse meu serviço, ó. Então, beleza, coloquei aqui o tamanho do resumo também, 25 palavras, beleza. Não preciso colocar os metadados de data e comentário, porque isso aqui não é um post de artigo, é sim um post customizado que eu criei. Isso aqui é somente para exibição e não para interação dos usuários. Beleza. Quero colocar um botão aqui de leia mais? Quero. Posso colocar aqui, inclusive, conheça o serviço. Ou somente conhecer, né? Conhecer fica melhor. Ou até mesmo saiba mais. Aqui é título, texto, não tem problema, né? Beleza, vou marcar para ele alinhar os botões automaticamente. O que é esse alinhar os botões automaticamente? Repara que esse aqui, ó, como ele tem o título de uma linha só e esse primeiro tem o título de duas linhas, o botão ficou um pouquinho mais para cima. Isso causa uma sensação de desorganização, né? Fica meio bagunçadão. Então eu vou colocar aqui para ele alinhar os botões automaticamente e ele sempre vai pegar como a linha, né, como nível aqui, o botão que ficar mais para baixo, ó, e aí ele deixa alinhadinho, bonitinho, e aí fica uma parada bem bonitinha. Beleza, não quero abrir os posts em nova janela, vai abrir aqui dentro da própria janela mesmo, faz parte do mesmo site, então não tem por que abrir em outra. Esse emblema não precisa mostrar, e nem esse avatar, que seria essa imagem aqui de quem que cadastrou isso, né? Nesse caso a gente não precisa. Tem alguns casos, como os casos de artigos e posts e blogs, que fica interessante, mas aqui pra gente não fica interessante. E o emblema é quando você tem uma marquinha aqui em cima, mas no caso desses nossos posts aqui a gente não está utilizando, né? Esses nossos serviços. E isso aqui, ó, já seria suficiente para a gente ter um padrão de entrega bem legal. Aqui, como eu coloquei somente 2, você vê que ficou um quadradinho faltando aqui, né? Então eu poderia, aqui a gente opta da forma que fica mais interessante. Ou 2 posts por página e 2 colunas, e aí ficaria dessa forma. Ou então, já pensando numa possibilidade futura, deixar em 3 aqui mesmo, ó, 3 posts, né, e 3 colunas, e sabendo que o nosso cliente pode vir a cadastrar um novo serviço aqui depois, tá? Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, vamos lá, vamos fazer isso já. E aí vocês vão ver que interessante, ó. Como que isso aqui facilita muito a vida do nosso cliente. Ó, vou salvar essa página do jeito que está aqui, sem maiores estilizações. Daqui a pouco eu continuo a estilização. E vou abrir numa nova guia para a gente visualizar essa página. Ó. E beleza, tá dessa forma aqui, ó, com os 2 posts aqui bonitinhos, né, os 2 serviços, né? Quando eu me referir agora por post, vocês já entendam que é o serviço, né? Então já está aqui bonitinho. E olha que interessante, se a pessoa precisar, ó, configuração de hospedagem. Se a pessoa precisar colocar aqui, opa, deixa eu pegar a descrição de um outro serviço aqui, do Lorem Ipsum, só para ficar mais fácil. Então, se o cliente precisar, ele vem aqui e só faz isso, ó. Só cadastra dessa forma aqui, como se ele estivesse cadastrando um post, um artigo, que é muito fácil, muito fácil. Ele não precisa se preocupar em entrar no Elementor, não precisa se preocupar com a parte visual. Ele só vai fazer isso, ó. Ah, beleza, vou colocar uma imagem de destaque aqui representando o servidor e tal, beleza? E ele só clica para publicar. Acabou. É só isso que ele vai precisar fazer. Fez isso aqui, ó. Agora, a partir do momento que atualiza a página, não precisa mudar nada mais no Elementor. Ó quem já aparece aqui, ó. Aquele serviço novo. E conforme ele for criando novos serviços, eles vão aparecendo aqui, tá? E eles vão aparecendo aqui por ordem de cadastro. Então, conforme ele for adicionando novos serviços, eles vão aparecendo aqui e jogando os mais antigos para fora. Então, esse aqui vai sumir, depois esse e assim por diante. Se você quiser mudar isso aqui, o que você pode fazer? Você pode vir aqui e fazer uma consulta manual. Ó. Você pode vir aqui e colocar uma seleção manual. E aí você vai colocar aqui as informações que você quer que sejam exibidas. Então, por exemplo, dos serviços, eu vou colocar aqui criação.
E aí ele já vai encontrar 2 lá. Olha lá, criação de sites institucionais. Opa, apertei um atalho aqui, ele sumiu tudo. Criação de novo. Landing pages. Toda hora eu estou dando um atalho aqui pelo teclado. Criação não, configuração de hospedagens. Opa, pegou errado aqui. Pegou uma página que eu tinha escrito ali, que eu tinha criado de configurações. Configuração de hospedagem. Aí beleza, agora por mais que eu vá criando serviços novos ali, não vai mais aparecer, não vai trocar mais isso aqui. Então fica como se fossem os destaques de fato, né? E aí já vou deixar pronto aqui, ó, um botãozinho aqui embaixo. Vou copiar, na verdade, esse carinha aqui, ó. Ver mais. Que aí isso aqui vai servir para uma outra etapa que a gente vai fazer. Dá para montar uma estrutura bem completona aqui mesmo. Então fechou. Agora vou só terminar de estilizar isso aqui. O layout já está bacana do jeito que eu coloquei. Também tem como a gente colocar paginação, isso aqui a gente vai aproveitar na próxima página, tá? Na próxima etapa que a gente vai fazer, mas a gente não vai utilizar aqui. E aqui é só você finalizar o layout da forma que você achar mais interessante. Aqui é o espaçamento, eu acho que 30 por 35 tá bem legal, tá bem bacana. O alinhamento, ó, dá para você colocar no centro, na esquerda, na direita. Por exemplo, ó, se fossem apenas 2 posts, ó, daria para você também organizar, ó, melhorzinho, para ele ficar mais bem distribuído. Se fosse 3 posts por página, dá para você fazer todo um trabalho. Se você colocasse 4 colunas, ó, você conseguia tentar organizar eles. Ó. Não ficou legal, eu achei que ele ia centralizar. Mas não centralizou. Ele devia centralizar, mas não centralizou. Tá, beleza. Bugzinho aqui de estilo, faz parte. Mas então, ó, você consegue estilizar aqui. Beleza. Aqui no cartão você também consegue fazer configuração de fundo, cores de fundo. Isso aqui tudo vai estar de acordo com a tua identidade visual, tá? Eu vou deixar umas configurações aqui só para vocês verem algumas coisas que nós podemos mudar, tá bom? Não vou colocar borda. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais claro. Beleza, dá para colocar um arredondamento, ó. Puta, não ficou legal essa cor de fundo não, ficou ofuscando a sombra, né? Então vamos deixar branco mesmo, ó. Vamos colocar uma bordinha para vocês enxergarem ela. Bordinha preto bem transparente, largura da borda de 1 pixel, ó. Só para vocês enxergarem ela, ver que dá para ser colocado, né? Aqui os espaçamentos entre as informações. Aqui, acabei de bater o olho, ó, o alinhamento aqui ó, é do conteúdo dentro, ó, tá? Não é dos cards, não. Ficou meio duplo sentido nessa configuração aqui, ambíguo, né? Não sei se era do conteúdo ou dos cards, eu achei que era dos cards, mas beleza, ó. Então tá aqui, você consegue controlar o alinhamento do conteúdo. Beleza, aqui o espaçamento horizontal, ó, das informações, você consegue colocar também, que é como se fosse um padding, né? Ele coloca padrão para todos os cantos. Eu raramente mexo nessa parte aqui. Tem um efeito ao passar o mouse, ó. Repara que ele tem um gradientezinho, né, escuro na parte de baixo da imagem, e quando eu passo o mouse, esse gradiente some. Você pode deixar para dar um feedback para o usuário, mas se você quiser também, você pode simplesmente tirar esse degradê, ó. E aí quando passa o mouse em cima, já não tem mais aquele degradêzinho, aquele gradiente, tá? Aí fica a teu critério. Tem a parte da sombra da caixa, né? Olha lá, que a gente pode tirar ou deixar ela, e aí você vai ajustando de acordo com a tua necessidade. Aqui tem a parte de estilização da imagem, onde você pode colocar um espaçamento maior ou menor dos conteúdos, ó, deixar eles mais longe ou mais perto. Eu vou deixar aqui no padrão 20 mesmo, acho que era 20 que estava, né? Você também pode colocar um efeito na própria imagem, ó, de quando passar o mouse em cima dela. Então aqui, por exemplo, está normal, e quando eu passo o mouse, ela muda de alguma forma. Você pode fazer invertido também, aplicar um filtro aqui, por exemplo, tirar a saturação, que você deixa elas assim, ó, cinza, e quando passar o mouse em cima, você só habilita aqui e ele pega a cor da imagem, ó. Então dá para fazer assim também. Eu particularmente não gosto, acho que fica muita informação, eu geralmente deixo no padrãozinho mesmo, só com o degradezinho leve ali, sumindo para a pessoa perceber que teve um feedback. E aqui é a configuração do conteúdo, título, conteúdo, botão e os demais, né, conteúdos que teriam ali dentro. Então o título você pode mudar também, ó. Você pode colocar cor, você pode trabalhar com ele da forma que for mais interessante, ó.
Vou colocar uma corzite ali. Pode mudar a tipografia também, o texto, sombra, o que você quiser. Aumentar ou diminuir o espaçamento entre o título e o conteúdo, né, o resuminho ali. Eu geralmente deixo no padrão, ou às vezes diminuo um pouquinho, porque dependendo do tamanho da fonte fica muito longe, né? Ó, por exemplo, deixar um 10 aqui fica bem bacana. Ó. Esse meta seria um dos metadados, né? Data, comentários e etc. que estavam aqui embaixo. Como a gente não está utilizando, como eu excluí, não preciso configurar isso aqui. O resumo, né? Eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro e vou colocar uma fonte um pouquinho maior também. Ó lá, colocar um 16, talvez até um 18 fique legal. Ó. 16 ficou melhor mesmo, 3 linhas, ó lá. E aí tá show de bola. Beleza. E aqui embaixo o leia mais, ó. O saiba mais, né? Então eu posso também colocar de alguma forma aqui embaixo. Ó. Vou deixar ele um pouquinho maior também, fonte 16, vou deixar em 900 mesmo e vou colocar essa outra cor aqui primária, ó. Saiba mais. Não, a outra cor ficou melhor, esse acento aqui. Na verdade o título nesse azul não ficou bacana, vou deixar o azulzão escuro lá, beleza. Basicamente o que estava no comecinho, né? Mas olha lá. Então a gente estilizou isso aqui. Beleza, vamos lá. Vamos atualizar isso aqui, vamos publicar e vamos ver como que está se comportando isso aqui. E aí a gente vai entrar para a próxima etapa agora de estilização e para deixar isso aqui um negócio bem refinado mesmo. Então aqui, por ter criado um tipo de post, tá? Um tipo de post customizado, o que acontece? Eu tenho agora uma página para cada um desses serviços. Olha que interessante, eu tenho uma página para cada um desses serviços. Então, quando eu passo o mouse em cima aqui, isso aqui não virou mais apenas um único card. Porque agora, o que eu estou utilizando? Eu estou utilizando o widget de post. Então, quando eu passo o mouse em cima, se você observar aqui embaixo, eu tenho um link para isso aqui. Então, quando eu clico, o que ele faz? Ele abre para mim a página deste serviço, né? Que aqui a gente não tem nada, mas então seria a página do serviço, que vem com o título e a descrição que eu coloquei lá no editor de texto, tá? E agora o que a gente pode fazer para deixar o negócio bem interessante? A gente pode customizar essa página aqui. Pois, mas como que eu vou customizar isso aqui? Eu vou falar para o cara sempre entrar e fazer uma página no Elementor? Óbvio que não, você não vai dar esse trabalho para o teu cliente, você vai deixar isso aqui padronizado. Como que você vai fazer isso? No menu do Elementor, aqui nos modelos, você vai no construtor de tema. E o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma página padrão para os nossos serviços. Então a gente vai aprender a utilizar aqui o construtor de tema. Já tem algumas coisas feitas aqui e a gente vai dar seguimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em post individual, que é o tipo do serviço, ele é um post, né? Só que é um post customizado. Vou clicar aqui em adicionar novo. E a gente vai criar uma espécie de landing page padrão, uma espécie de página padrão para esse tipo de página, para esse tipo de post. Não vou utilizar nenhum modelo aqui da biblioteca do Elementor, vou criar do zero, tá? Completamente do zero. E aí, basicamente, o que eu tenho ali? Eu tenho imagem, título, descrição. O resumo eu não preciso mais, porque o resumo só vou utilizar ali no card mesmo. Então aqui está muito fácil, tá? Tá bem fácil para a gente resolver o nosso problema. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui para adicionar um container. Vou colocar uns espaçamentos nele aqui. Vou dar bastante espaço, porque como tem pouca informação, então eu tenho que dar volume para essa nossa página. O que eu vou fazer? Aqui, na hora de adicionar os widgets ali dentro, eu já tenho widgets relacionados ao post, tá? Independente de ser post do CPT ou post nativo do WordPress. E aí, o que eu já tenho aqui? Ó, imagem destacada. Isso aqui faz com o quê? Faz com que o WordPress, junto com o Elementor, peguem a imagem de destaque daquele post, que no nosso caso vai ser um serviço, e traga para cá, de forma dinâmica. Eu não preciso mais me preocupar. Ele vai saber qual post que está abrindo e vai saber qual que é a imagem correta para pegar. Por exemplo, aqui ele pegou de algum post aleatório que estava criado lá, mas se eu quiser ver isso aqui de maneira bem correta, mesmo de acordo com o que eu estou desenhando, eu posso vir aqui nas configurações, né, desse layout que eu estou criando, venho aqui em visualizar configurações e coloco aqui, ó, visualizar conteúdo dinâmico como serviço. E pronto, agora ele vai trazer para mim um serviço, né, uma imagem de um dos serviços aqui, ao invés de pegar um post aleatório. Isso é só enquanto eu estou editando, não está diretamente ligado com os serviços lá na hora que a gente for olhar não, tá? Vou clicar aqui em aplicar e visualizar e ele já vai trocar para mim na visualização para eu ver aqui uma coisa um pouco mais
ligada com a realidade do que eu estou desenvolvendo. E aí, beleza, ó, trouxe uma das imagens de um dos serviços, posso colocar aqui para ele colocar em 100% do tamanho. Aqui ficou uma imagem muito grande, então você pode trabalhar da forma que você achar mais interessante, tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar uma largura de 100%, com uma altura para ficar uma imagem assim, ó, compridinha na horizontal, ó, de 345, e o ajuste do objeto eu vou colocar, deixa eu ver como vai ficar melhor, no cobrir, mas pô, no cobrir não ficou tão interessante porque está cortando a cabeça da mulher aqui, né? Vamos talvez aumentar um pouquinho essa imagem aqui, ó, 460, e aí fica mais interessante. E aí beleza, ó, coloquei aqui a imagem da mulher, e agora, ou então, ó, tive uma ideia melhor ainda. Daria para fazer dessa forma, com a imagem de destaque, daria para fazer dessa forma, mas eu tive uma ideia mais interessante, ó. Com essa seção aqui, ó, o que eu posso fazer? Aqui no estilo dela, eu posso vir e colocar uma imagem dinâmica. Aqui, ao invés de eu selecionar uma imagem da biblioteca, eu venho aqui e falo, ó, quero escolher uma imagem de forma dinâmica. E ele vai pegar aqui, ó, imagem destacada do post. E aí pronto, ó, ele traz para cá. Aí o negócio fica, ó, filézão. Vou posicionar ela aqui como se fosse um background. Não repetir, centralizado e preenchimento completo. Vou dar um efeitinho de rolagem para termos ali uma brincadinha na hora que rolar a página, ele dá um efeitinho de movimento. E aqui eu vou adicionar agora uma sobreposição de fundo, e aí vocês vão ver como vai ficar interessante. Sobreposição de fundo na cor preta e vou deixar com uma opacidade de 0.7. Isso aqui pode variar de acordo com a tua necessidade, tá? E aqui dentro dessa seção, olha quem que eu vou colocar, título do post. E aí você pode estilizar ele de acordo com o que você achar mais interessante, ó. Eu vou centralizar e vou usar uma das minhas cores globais ali dentro, ó. E vou colocar o tamanho dele bem grande, ó. Vou colocar aqui um 52. E aí fica o título do nosso serviço. E aqui embaixo, agora sim, eu vou colocar um novo container, uma nova seção. E aqui dentro, o que eu vou colocar? O conteúdo da postagem. E aí ele vai pegar todo o conteúdo que está escrito lá dentro do nosso serviço, do nosso post customizado, e vai trazer para cá. Aí eu vou estilizar também isso aqui, vou colocar uma cor preta absoluto, Red Hat Display mesmo, que já é a fonte que eu estou utilizando, e vou colocar uma fonte um pouquinho maior, ó, tamanho 20, por exemplo, e para, novamente, né, trazer um pouco mais de volume aqui, eu vou deixar esse container com uma largura um pouco menor, porque aí ele deixa o texto um pouquinho mais enquadrado aqui no meio e me dá um pouquinho mais de volume vertical, ó. E aí, beleza, ó, configuração da hospedagem, trouxe aqui para mim o texto, beleza, ó, já tem aqui. Posso colocar também, ó, um botão, deixa eu reaproveitar um botão aqui para pegar já estilizadinho, bonitinho, ó. Um botão onde eu posso colocar aqui, ó, entrar em contato. E aqui dentro eu posso colocar um WhatsApp, por exemplo. Vou colocar o meu mesmo, ó. E beleza, e aí em todo post vai aparecer dessa forma. Vai aparecer o título, a descrição do serviço, né, todo o serviço, e um botão para entrar em contato já com o link do WhatsApp, bonitinho. Posso até colocar um ícone do WhatsApp aqui, ó, para ficar uma parada bem show, ó, bem chique pra caramba, ó. E aí a gente só dá um tchan aqui no mobile, né, para ficar uma parada bem legal mesmo, ó. Vou colocar aqui 60 pixels em cima, 20 nas laterais, diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte. Ó, 32, um espaçamentinho e a mesma coisa aqui embaixo, ó. Nesse container, vamos corrigir os espaçamentos para não ficar grudado nas margens e também colocar uma fonte menorzinha. E aí, show de bola. Ó, o mesmo para o botão aqui também, ó. Vamos colocar uma tipografia com um textinho menor e deixar esse botão de fora a fora na tela. E aí, show. Olha lá. Beleza, temos a nossa página dos nossos serviços. Agora vem o toque final. Para vincular essa página com os serviços, o que a gente vai fazer? Na hora de publicar, ele tem a condição, que são as regras. Para quais posts, para quais informações do seu WordPress esse modelo de página vai servir? Da onde eu vou pegar as informações dinâmicas daqui? Vem adicionar condição. Ao invés de deixar em todos os singulares, que é o padrão que ele vem,
eu desço um pouquinho e pego aqui, ó, serviços todos. E agora esse modelo, esse tema que eu acabei de criar, fica vinculado com os meus serviços. E aí, beleza, ó, já está no jeito. Lembra que eu tinha aberto essa página aqui, ó, configuração de hospedagem? Agora, só o fato de eu atualizar e ela já ter um tema lá do Theme Builder, do construtor de tema vinculado, ó como que ela aparece? Configuração de hospedagem, ó. E aí já está no jeito. Agora, se eu voltar aqui e abrir o outro, ó, criação de sites institucionais, ele já vem no mesmo formato, ó, com a imagem bonitinha ali em cima, com a descrição e o botão certinho. Então a gente acabou de criar uma galeria de serviço para o nosso cliente, sem que ele precise se preocupar com o visual. Basta ele ir lá, cadastrar um novo serviço e pronto, problema resolvido. Fechou? Agora, terceira etapa, e aqui vale a gente falar uma coisa. Estamos utilizando só coisa padrão básico do Elementor, tá? Elementor Pro, porque ele faz a comunicação com os posts, então é Elementor Pro. Mas ainda tem uma coisa que fica mais avançado ainda, que a gente consegue ter um nível de customização assim gigantesco, que a gente consegue fugir completamente desse padrão que a gente acabou de ver aqui. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, beleza. Agora, para fechar isso aqui com chave de ouro, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e criar uma outra página. Olha que interessante. Eu posso criar uma outra página e chamar essa página aqui, ó, de todos os serviços. Beleza, vou colocar ela aqui como Elementor Canvas. Deixa eu só conferir como que está essa daqui. Fechei. Essa daqui ela está como Elementor Canvas também. Puta, eu mudei essa barrinha aqui de cima, eu fico um pouco perdido ainda. Está como Elementor Canvas, então vamos fazer ela também como Elementor Canvas. Ó. Todos os serviços, beleza. Vamos publicar ela. E aí, olha só o que eu vou fazer. Coisa bem simples mesmo. Ó. Vou vir aqui, vou editar ela com o Elementor. Vou praticamente fazer a mesma seção que eu fiz ali. Vou colar esse mesmo cabeçalho aqui de cima. Vou colar esse mesmo header aqui, né? Esse mesmo hero, só que eu vou fazer diferente um pouquinho. Ó. Vou diminuir um pouco a altura dele, para deixar uma parada um pouquinho mais enxuta. E vou colocar aqui, ó. Conheça todos os nossos serviços. E aí, eu posso até utilizar para economizar tempo, ó, esse mesmo widget. Aqui é os principais serviços, agora que vão ser todos os serviços. Porra, deixa eu fazer uma paradinha um pouco mais bonita, né? Vamos colocar aqui esse mesmo título, só que azulzinho ou branquinho, para dar mais destaque. E aqui o que eu posso fazer? Ó, posso usar essa mesma seção, ó. Esse mesmo container aqui, jogo ele, tiro esse título, porque não faz muito sentido mais ele, e agora aqui eu posso colocar o seguinte, ó, 3 colunas, 12 posts por página. E aí, beleza, 12 posts por página. E agora aqui embaixo, ó, eu ativo a paginação e eu posso colocar um carregar ao clicar, que é o que eu mais gosto, carregar ao clicar. Que aí, deixa eu tirar esse ver mais. Acredito eu que ele não esteja mostrando, porque eu só tenho 3 posts aqui mesmo e já está mostrando tudo. Deixa eu confirmar aqui. Carregar ao clicar. Devia estar aparecendo um textinho aqui. Deixa eu ver. Paginação. Cor do texto. Opa, deu algum bugzinho aqui, ó. Ele devia estar aparecendo um botãozinho aqui, ó, de carregar mais. Mas beleza, a gente recarrega a página e veja se está tudo ok. E agora, acho que eu já sei. Peraí. Por conta da consulta, ele já está mostrando os 3 aqui, ó. Então, ao invés de consulta manual agora, o que eu faço? Eu volto naquele formato que estava antes, ó. Deixo aqui em serviços. E aí, beleza. Ele vai pegar os meus serviços. Ó, devia estar aparecendo aqui, hein? Talvez ele esteja bugando, porque só tem os 3 aqui mesmo. Não sei, mas devia estar aparecendo um carregar mais aqui, ó. Deixa eu fazer um teste. 2 posts por página. Isso mesmo, ó. Eu estou colocando para ele exibir 12 posts por página e ele está exibindo 3, que é menos que 12. Ou seja, tudo que tem já está sendo exibido. Então ele já não mostra mais o botão aqui. Fechou. Então, beleza, ó. Aí o que a gente vai fazer? A gente só vai estilizar agora esse botãozinho ali, ó.
colocar a cor do texto como branca, a cor de fundo dele como azulzinha, basicamente ele já está estilizado. E agora, conforme vão sendo criados novos serviços, eles já vão aparecendo aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o link dessa página, ó, deixa eu atualizar ela aqui para aparecer. Vou pegar o link aqui dessa todos os serviços. E o que eu vou fazer? Aqui nesse botão ver mais, eu vou colocar o link dessa página. E beleza, ó. Agora, o que vai acontecer? Ó, que interessante. Quando eu estiver aqui, vamos recarregar ela para ela ficar bonitinha, ó. Pegar todas as informações atualizadas. Quando eu estiver aqui e clicar no ver mais, ele vai abrir essa página, ó, com os serviços. E aí, quando eu clicar, ele joga de novo para cá. Então, a gente tem um processo completo, como se fosse realmente uma galeria, inclusive com a página de detalhes dos serviços. E aí, voltando, né, ao início de tudo, conforme eu falei, aqui com o CPT UI, você pode usar esse mesmo princípio, esse mesmo conceito para o que você quiser. Você quer colocar serviço? Beleza, você coloca serviço. Você quer colocar uma galeria de produto? Você pode colocar uma galeria de produto. Seu cliente vai ter uma galeria de produto. Você quer colocar professores, convidados, clientes, depoimentos? Você pode colocar. E aí você vai montar uma galeria nesse formatinho aqui. Aí, vamos lá. Wesley, meu cliente falou assim que ele queria colocar preço aqui dentro. E aqui no CPT não tem como eu colocar preço aqui embaixo. Ah, então eu vou precisar instalar, por exemplo, o WooCommerce. Você poderia, só que o WooCommerce ele vai instalar dentro do WordPress uma baita estrutura de e-commerce, de loja virtual. Vai ficar um negócio muito parrudo, vai ficar muito inchado, não tem necessidade. Então o que eu recomendo? Que você instale um outro plugin, que vai ser muito leve também, tá? Que se chama ACF, Advanced Custom Field, que é para você criar campos customizados de forma avançada dentro do WordPress, que é esse carinha aqui, ó, esse do íconezinho verde. Você vai instalar ele e, de forma muito semelhante ao do CPT, você vai vir aqui no menuzinho que ele vai criar, ó, ACF, grupos de campos, e você vai criar um novo campo. Então eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou colocar um novo grupo de campo, ele vai fazer uma espécie de encapsulamento aqui, né? Tipo de campo, eu vou colocar que vai ser do tipo de número, ele não tem preço aqui para ficar uma coisa bem exata, né? Mas tem aqui, ó, número, rótulo do campo, preço, nome do campo, preço, valor padrão não preciso colocar. E aí, beleza. Título do grupo de campos, serviços, e vou salvar as alterações aqui dele. Beleza. Aliás, podia ter feito isso aqui antes de salvar, né? Ó, aqui, ó, mostrar esse grupo de campos se tipo de post for igual a serviço. E aí, beleza, isso aqui é uma regra de exibição dele. Então, esse preço que eu acabei de criar, ele só vai aparecer nos meus serviços. Então, aqui, ó, se eu for em algum post, deixa eu fechar as outras guias para não ficar atrapalhando muito aqui, ó. Se eu for em algum post e tentar encontrar esse campo serviço, ele não deve aparecer aqui, ó. Esse campo preço, né? Desculpem, ó. Ele não deve aparecer aqui, ó, em lugar nenhum, tá? Se aparecer é por bug do ACF, o que não ocorre. Só que se eu venho aqui nos meus serviços, como eu implantei aquela regra, ó quem que apareceu aqui, ó, preço. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, 150. E aí fechou, ó. 150, eu vou colocar só nesse aqui, ó, configuração de hospedagem, por enquanto. 150. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá no construtor de tema. Aí a gente precisa adicionar essa informação no nosso tema. E aqui, no post individual, cadê o nosso post de serviço? Eu podia ter dado um nome para ele, né? Ó. Podia ter dado um nome para ele. Ó. Vamos vir aqui. Mostrou o formatinho bonitinho ali. Ó. Eu vou fazer o quê? Vou vir aqui e vou adicionar um campo personalizado. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa de campo personalizado aqui. Resumo, Paraná. Não tem. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, posso colocar um título e vou colocar aqui, ó. Ao invés dele colocar um texto, eu vou pedir para ele utilizar uma tag dinâmica e vou colocar aqui, ó, do post. Aqui embaixo, ó, ele tem
ACF. E ele tem aqui, ó, campo ACF. E aqui na engrenagemzinha, na chavinha, na verdade, de configuração, eu falo que ele vai utilizar o preço. E eu posso ainda colocar, ó, antes do preço, ele vai colocar um R cifrão. Depois do preço, ele vai colocar ,00. Claro, isso imaginando que esse preço seja dessa forma, senão eu só tiro o ,00 e o cliente que coloca lá, 150,00. E aí pronto, ó, ele vai aparecer dessa forma. Como o campo é numérico, o cliente sempre vai colocar só o preço ali de fato. Coloco o R cifrão aqui antes e beleza, ó, ele vai aparecer aqui. E eu também posso fazer assim também, ó. Preço do serviço, 2 pontos e o R cifrão. E aí ele aparece dessa forma aqui, ó. E aí beleza, tá atualizado. Agora todos os nossos serviços vão aparecer nesse formato com esse padrão, beleza? Então aqui, ó, a gente conseguiu montar uma estrutura baseada apenas nas ferramentas nativas e básicas do Elementor, somente adicionando aqui o ACF e o Custom Post Type para que a gente consiga adicionar essas informações customizadas, tá bom? Agora a título de visual, a título de construção do layout, tudo nativo do Elementor mesmo e também tudo básico, beleza? Agora, vou até fazer aqui um cortezinho no vídeo para você entender que isso aqui está sendo uma divisão, né, de conteúdo. A gente vai fazer de uma forma diferente, a gente vai reconstruir essa seção, só que usando um outro recurso um pouquinho mais avançado do Elementor, tá? Que ele permite um nível de estilização e um nível de controle das informações maior, tá? No estilo ali da galeria. A gente vai conseguir fazer isso aqui de forma bem mais avançada e bem mais, como que eu posso dizer, né? Com muito mais controle, com muito mais domínio do que a gente vai estar fazendo, beleza? Então vai ter um cortezinho aqui para você entender que agora acabamos, com isso aqui você já tem toda uma estrutura bacana para entregar para o teu cliente e agora a gente vai fazer de uma outra forma e você vê qual das duas você se sente mais confortável e você acha que vai atender melhor a tua necessidade, fechou? Então bora para a próxima etapa aí. Bom, pessoal, então agora, como eu falei anteriormente, a gente vai fazer uma segunda possibilidade dessa mesma ideia de trabalho com as categorias através do CPT, tá? O CPT precisa estar ali ainda, não tem como a gente fugir dele, porque nós vamos criar os tipos de posts customizados com ele, tá? Agora o que a gente vai trabalhar é uma forma diferente de montar a galeria, onde a gente consegue utilizar um recurso um pouco mais recente do Elementor, que é o recurso de criação de loop, tá? Onde a gente consegue criar loops customizados, tá? A gente consegue criar qualquer tipo de loop, com qualquer tipo de conteúdo praticamente. E dentro desse loop a gente vai fazer o vínculo com os conteúdos desse nosso tipo de post customizado, tá? Então é como se nós estivéssemos, só para vocês entenderem um pouco melhor, como se nós estivéssemos construindo um tipo de widget customizado daquela grade, daquela galeria dos próprios posts. E aí isso aí a gente consegue utilizar com uma grade, com uma galeria igual aquela que a gente conseguiu utilizar, e também com um tipo de carrossel, onde a gente consegue utilizar esse carrossel vinculado ao loop, que vai estar vinculado também ao nosso tipo de post, ok? E isso é interessante, porque vale também para utilizar um carrossel de loop que pode estar vinculado aos próprios posts, sem ser os posts do CPT. Então, assim, antigamente existia uma necessidade de criar um carrossel de posts. Não era possível porque o Elementor não tinha um widget para essa funcionalidade, um widget de carrossel de post, ele só tinha aquela galeria. Agora, com o loop, você consegue criar um item de galeria baseado no loop e aí você colocar um widget de carrossel de loop, que aí você consegue colocar ele vinculado com qualquer tipo de post, beleza? Então, sem mais delongas, vamos voltar aqui para a tela do computador e vamos começar a criar então esse nosso item da galeria. E eu vou tentar fazer ele de forma um pouquinho diferente para não ficar exatamente igual àquele lá que nós vimos, né? Que estava com a imagem em cima, o título e a descrição embaixo. A gente vai tentar fazer ele um pouquinho diferente, só para a gente ter uma noção de como que funciona esse aparato novo, né? Bom, para que isso funcione, você precisa garantir que você tem esses recursos aqui habilitados dentro do seu Elementor, tá? Você tem que estar trabalhando com Flexbox Container, isso aqui já é um recurso do Flexbox Container, e você tem que ter, deixa eu só conferir se ele ainda está aqui, essa função aqui, ó, repetir, ou se você estiver utilizando o Elementor em inglês, a funcionalidade de loop. Esses dois recursos eles têm que estar ativos. E claro, também para você ter um rendimento um pouquinho melhor, para você ter uma maior possibilidade, aí, mais possibilidades,
eu recomendo que você também trabalhe com os elementos aninhados, porque aí você também tem alguns outros recursos que podem ser utilizados. Não vai ser o caso aqui, mas só que já é recurso novo, então pode ser que você tenha novas possibilidades aí. Esses elementos aninhados, o Elementor ainda está, está desenvolvendo algumas funcionalidades vinculadas a isso aqui, então, conforme o tempo vai passando, podem ser que surjam novas funcionalidades e você consiga aproveitá-las também. Como isso aqui não afeta nada do que a gente já tem trabalhado anteriormente, eu sempre estou deixando ativado e aí é mais recurso para o meu arsenal, né? Bom, então vamos lá. Com esses recursos aqui ativados, Flexbox Container e a função de repetir ativados, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui em Modelos, Construtor de Tema, a gente vai trabalhar a partir daqui. Lembrando que antes disso aqui, você já tem que ter o tipo de post criado, né? Se você estiver fazendo um post customizado, igual eu fiz aqui com os serviços. Ou se você for utilizar, então, os próprios posts, os artigos de blog, você utilize eles ali também da forma que eles já vêm criados dentro do próprio WordPress, ok? A gente vai vir aqui, então, item do loop, e nós vamos criar um novo item. Então, eu vou clicar aqui em adicionar novo. Eu até já tinha um outro ali de testes passados que eu havia feito. E aqui ele até te dá algumas possibilidades, algumas ideias que você pode utilizar. Se você quiser, você pode, tá? Se aproveitar de alguma dessas ideias aqui. Você vai precisar vincular com a sua biblioteca do Elementor. Eu não vou fazer, não é esse o caso. Então eu vou deixar aqui em branco. Eu vou simplesmente clicar aqui para criar um novo layout. Vou colocar um container aqui dentro. E a gente vai então trabalhar com ele. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer, como eu disse, de uma forma um pouquinho diferente. Então, ao invés de colocar o que normalmente a gente faz, que é colocar uma imagem, depois o título e etc., eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o título do post, vou colocar o resumo do post e já eu vou mudar a visualização para a gente conseguir enxergar realmente a parte dos serviços, né? E eu vou colocar aqui também, deixa eu pensar o que eu vou colocar, deixa eu ver se dá para eu usar essas informações da postagem, mas eu acho que não dá para usar ele porque eu quero. Eu vou colocar então um widget de título, que eu quero colocar o preço, igual eu fiz na versão anterior ali, só que o preço ele estava lá dentro da página, né? Aqui eu já vou colocar logo na prévia, para a gente fazer de uma forma um pouquinho diferente, né? Então aqui eu vou trabalhar com título, resumo e com o preço. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir então nas configurações, visualizar configurações, e eu quero visualizar isso aí baseado em um serviço. Isso aqui não dita que esse, digamos assim, esse tema, esse template vai estar vinculado aos serviços. É só a pré-visualização, que isso fique bem claro para vocês, tá? Para vincular isso aqui no serviço, na hora que eu for publicar, que ele vai pedir aquelas regras, né? Ou se a gente vir aqui, cadê? Tá, nessa barrinha superior aqui não tem, mas daria pra gente colocar, calma aí que tem algum lugar que ele mostra pra gente as regras. Não está mostrando aqui, não está mostrando aqui. Tá, porque o loop, desculpem, o loop ele não é baseado na regra. A regra a gente vai editar na hora que a gente criar o item lá dentro da página, certo? Então, beleza, vamos lá. Aqui no título do post eu só vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho essa fonte aqui, vou deixar numa fonte 30, o resumo acho que já tá bom, e aqui também o título eu vou deixar ele bem pequenininho, talvez uma 26, e aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema para pegar de um campo ACF, onde eu vou pegar justamente o campo preço lá dos nossos serviços. E aqui no antes eu vou colocar valor do serviço e o R-cifrão para ele então trazer para a gente aqui esse pré-texto, né? Uma pré-descrição aqui antes do valor que foi cadastrado lá dentro. E aqui agora eu não me recordo de cabeça, isso aqui eu uso pouco nos projetos, então eu não me lembro de cabeça se eu já preciso definir a cor dele aqui. Eu acho que não, então eu vou deixar assim, sem definição de cor, sem definição de espaçamento, e aí se precisar eu vou voltar aqui para configurar. Mas então, reparem que eu fiz um estilo diferente, ó. Eu coloquei o preço aqui, eu coloquei o resumo, coloquei o título, coisa que eu não conseguiria, por exemplo, colocar o preço lá dentro do widget de grade de posts, eu não conseguiria. Se eu vier aqui, ó, vamos voltar lá na página que a gente tinha feito, e vamos pegar aquele widget, ó, tá aqui em Info Wesley, vamos pegar aquele widget do post que eu tinha colocado aqui, da galeria de post, eu não consigo adicionar campos aqui dentro, campos personalizados, campos customizáveis. Então aqui eu fico engessado, eu fico refém dessa estrutura.
é foto, título, resumo e botão. Foto, título, resumo e botão. Foto, título, resumo e botão. Acabou. Não tem mais o que eu fazer. Então, acabou. Você fica limitado. Não tem jeito. Aqui não. Aqui você pode fazer do jeito que você quiser, da forma que você tiver a sua preferência. Então, eu posso colocar aqui, poderia colocar um botão aqui embaixo, né? Então, ao invés de ficar um texto, saiba mais, por exemplo, eu poderia colocar aqui um botão, ou um link, o que quer que seja. Mas eu poderia aqui, ó, colocar um botãozinho aqui embaixo, ó. Conheça o serviço. Opa, errei o acento aqui, né? C cedilha, conheça o serviço. E aqui no link, ao invés de colocar um link de fato, eu colocaria aqui, ó, tag dinâmica, URL do post. E aí, beleza. Olha lá, conheça o serviço e está nessa estrutura agora. Então eu não conseguiria colocar o título não, o preço, consegui colocar o preço aqui e não tenho a possibilidade de colocar um botão. Para transformar esse saiba mais em um botão, dá, só que eu teria que fazer via CSS, tá? Daria para usar, inclusive, fazendo um link aí com uma das aulas passadas, daria talvez para usar a inteligência artificial, ó, do Elementor, né? Fazendo um gancho aí, ó. Transform the learn more link of each item in a button. Ó, vamos ver. Vamos ver se ele vai gerar um CSS aqui, ó. Daria para fazer com a inteligência artificial, só para ver se dá certo, tá? Não é o foco de hoje, não. Ó, olha lá. Ele gerou uma paradinha aqui, ó. Ó, transformou, ó. Inclusive, ó, uma transformação um pouco errônea, ele pegou o texto aqui também, né? O título, transformou também num botão, tá? Mas então, ó, a gente conseguiria fazer alguma coisa, né? Com a IA aqui, com CSS. Mas, porra, daria trabalho, né? Então aqui fica muito mais prático a gente já trazer um botãozinho aqui dentro. Bom, beleza, vamos lá. Publiquei esse item de loop e agora a sacada está agora, tá? Está aqui. Ao invés de utilizar este widget que nós utilizamos na explicação anterior da primeira parte desse vídeo, né? O widget de posts, que foi esse aqui, ó. Cadê? Esse widget aqui, ó, posts. Eu posso utilizar ou esse aqui, ó, grade do loop, ou esse loop carrossel, o que fica mais interessante para mim. Então, até por isso que eu falei, ó, agora você tem a possibilidade de fazer um carrossel de posts, que eu não tenho um widget de carrossel de posts, até hoje o Elementor não tem. Então, nem na versão Pro, tá? Eu estou utilizando a versão Pro aqui, nem a versão Pro não tem. Mas agora eu tenho uma possibilidade de fazer um loop de carrossel, um carrossel de loop. Então, eu poderia fazer facilmente isso aqui, ó. Colocar um carrosselzinho aqui dentro. Eu preciso ter este modelo criado, né? Então, vou até vir aqui nas configurações e vou colocar aqui, ó. Loop da aula, loop de serviços. Eu vou colocar, e já tinha um loop de serviços cadastrado ali, ó. Vou colocar aqui, ó, aula. Só para eu identificar que é dessa aula aqui. Beleza. E agora eu vou... Opa, tem que salvar ele, né? Publicar ele. E agora, o que eu vou fazer? Aqui eu vou digitar loop, que é o nome, né? Qualquer coisa que tivesse ali. Loop de serviços, aula. Aqui, ó. Então eu vou utilizar esse cara. E aí ele vai trazer para mim, ó, no formato que eu defini lá. Título, resumo, botão. Título, resumo, botão, título, resumo, botão. Os que não tem resuminho aqui é porque não tem resumo cadastrado lá no post. E ele pega por padrão dos meus posts de fato. Então, se eu quiser pegar lá do serviço, novamente, eu venho aqui em consulta e eu vou falar que eu quero puxar dos serviços. E agora sim, ele vai trazer dos meus serviços, ó. Olha lá. Ele está num loop infinito aqui, então por isso que ele está repetindo. Mas, ó, tem um carrossel, tá? Tem um carrossel. Aí, beleza. O que a gente vai fazer? Vamos dar uma organizadinha em tudo aqui, vou ordenar pela data, beleza, não tem problema. Poderia também ordenar de outras formas aqui, né? Ordenar por título, ó. Configuração, criação, criação. Criação de sites, criação, configuração de hospedagem. Então, beleza, ela mudou. Ascendente também, né? PQRO, PQRS, né? Então, o O primeiro, ó lá. Configuração, criação e criação. Então, ficou ordenado bonitinho ali. Aqui nas configurações também a gente consegue organizar um pouquinho as coisas, ó, reproduzir automaticamente. Não, então ele para no último que tiver. Ó. Beleza. Aliás, um infinite scroll, na verdade, né? Ó, lá. Aí ele para, ó. Não vai scrollar porque acabou, só tem esses três aqui.
Também posso trabalhar aqui, ó, quantos slides eu quero ter, quantos slides eu quero exibir, então eu poderia colocar para exibir de um slide só. Olha lá, aí ele ia mostrar aqui, ó, configuração de hospedagem, passa para cá criação de landing page, criação de site institucional, então eu consigo controlar tudo isso, tá? Vou mostrar de 3 em 3, só para deixar a paradinha um pouco mais fluida, um pouquinho mais dinâmica, eu vou deixar um infinite scroll e vou deixar para reproduzir automaticamente. Vamos ver aqui, navegação, então ele vai mostrar aqui os controles, ó, a setinha que está aqui, né, tá branquinha, mas está aqui. Paginação também, que ele mostra aqui embaixo, ó, os bullets. Dá para fazer também toda a configuração igual a alguns carrosséis que a gente já tem nativos aí do Elementor. O gap, ó, consigo configurar o gap, a distância entre eles, ó, então a gente consegue deixar isso bem padronizadinho, bem interessante. O posicionamento das setinhas, ó, eles estavam dentro, que eu coloquei para fora agora. Posso colocar a cor aqui nelas, ó, aí agora fica uma parada um pouquinho mais interessante. A paginação também daria para configurar, mas a paginação não demanda de muita configuração não, já tá legalzinho aqui, ó. E pronto, ó, nós já temos um carrossel com os serviços, ó. Olha lá que interessante, nesse formato. Ah, Wesley, se eu quiser adicionar a imagem, você só vem aqui no Elementor, no Loop, lá no, lembrando, né, modelos, construtor de tema, vai lá no Loop que você acabou de criar e adiciona a imagem. Você vem aqui e coloca imagem destacada. E ele já pega automaticamente, bonitinho, ó. Vou publicar. Olha lá, salvou o template, né? Aí aqui para ele aparecer, para eu não ter que recarregar a página, eu posso fazer isso aqui, ó. Duplicar esse carrossel e aí ele já traz carregado bonitinho, ó. Ah, Wesley, se eu quiser colocar um background, né, para ficar um cardzinho aqui. Então, aí é isso que eu precisava ver que eu não lembrava de cabeça, né? Faz tempo que eu não utilizo essa ferramenta, ó. Então, aqui, ele não tem configuração do background de cada um dos cards. Então, eu teria que fazer aqui, ó. Teria que vir aqui, colocar, por exemplo, um padding de 20 pixels, ou até mais, né? 40, para ficar uma paradinha melhorzinha, mais interessante. Colocar um background aqui, ó. Cinzinha, por exemplo. Colocar uma borda de 20 pixels, uma bordinha arredondada, na realidade, não é? Sombra do bloco. Vou colocar uma sombrinha do bloco aqui, ver se fica interessante. Cinzinha meio esquisitão aí. Vertical, 40. E deixar ela um pouquinho mais transparente, ó. Ó, assim ficaria um pouco mais interessante. Olha lá. Aí a gente publica. Novamente, também vamos colocar um arredondamento nessa imagem aqui, né, para ficar padrãozinho, né, ó. Vou colocar um 18. A gente publica e aí novamente, para não ter que salvar, recarregar a página, etc, duplica esse carrossel e exclui o primeiro. Olha lá, já recarregou no padrão que a gente tinha definido. Ó. E aí ele já fica bonitinho, fica certinho. Quer utilizar isso aqui com a grade? Vamos voltar aqui, ó, vamos retirar a imagem, vamos utilizar nesse formato aqui, ó, sem a imagem. Só que agora na grade. Aí, novamente, ao invés de utilizar deixa eu até excluir essa seção aqui de baixo. Ao invés de você utilizar o grid de post, não, você vai utilizar o grid de loop, né? A grade de loop. Coloca ela aqui. Ela é muito semelhante àquela grade de posts que a gente tinha utilizado. E eu vou colocar aqui, ó, loop de serviços da aula. E aí as configurações são praticamente as mesmas, tá? Vou mudar aqui a consulta para serviços. Aí nessa daqui eu acho que eu até consigo ter um controle. Deixa eu ver se tem. Não, não tem o controle também dos conteúdos. Então, tamanho de texto, cores, etc. Tudo lá por dentro do template, tá? Lá por dentro do construtor de tema, do Theme Builder. Então aqui a gente só consegue controlar a forma de trazer essas informações, de captura das informações e como que elas vão ser dispostas aqui, quantidades, a grade, etc. Mas o estilo em si, cores, fontes, etc., você sempre vai precisar colocar aqui dentro do Theme Builder, tá? Sempre aqui em modelos, construtor de tema ou Theme Builder, e aí você vai na parte do loop. Lembrando, tem que ser aqui na parte do loop, tá? Se você não for aqui em item do loop, você vai fazer em post individual, arquivo, o que quer que seja, não vai rolar, tá? Então, para isso aqui que eu acabei de fazer, tem que ser no item do loop, beleza?
E, novamente, lembrando, para que você consiga acessar essa função ali do item do loop, você tem que vir nas configurações do teu Elementor e você vai vir aqui em recursos e precisa estar ativado Flexbox Container. Eu recomendo os elementos alinhados, não é obrigatório, mas eu recomendo. E também a função repetir, ok? A função repetir. E aí você consegue criar aquele formato ali. Se não me falha a memória, o repetir até nem está escrito aqui, né? Ele não exige, se não me falha a memória, o Flexbox Container. Mas só que já torna o trabalho mais dinâmico e mais fluido. Os dois são ferramentas novas, são ferramentas recentes, então os dois se casam perfeitamente, tá? Então, minha recomendação é utilize o Flexbox Container, que vai te trazer muito mais fluidez aí no trabalho, tá? Então, beleza, olha lá, ficou legal. Ah, tipo, essas sombras aqui não ficaram muito legais um perto do outro, porque ficou um negócio meio que misturadão. Tranquilo, pega e tira a sombra daqui, ó. Tira a sombra do bloco e tá show de bola. Opa, tem que salvar ela, né? Tem que salvar ela. Deixa eu ver se ele vai atualizar. Ó, só de mexer aqui, ó, ah lá, que legal. Não precisava nem duplicar, ó. Só de mexer ele aqui assim, ó, tipo, dar uma arrastadinha fingindo que você vai movimentar ele, ó lá, ele já recarrega. E aí pronto, ó, já tá com a sua gradezinha bonitinha. E o melhor de tudo, ó, o botão do Conheça o Serviço aqui, ó, esse tem preço já tá aqui, os outros não tem preço, não tá escrito nada. Mas, ó, vamos visualizar a página e o botão, ele também já vai direcionar para aquela página que eu mostrei para vocês, ó. Olha lá, para essa daqui, tá? Já vai direcionar para essa páginazinha aqui. Então a gente consegue ter um trabalho muito mais interessante. Ah, ver mais, ele vai levar para aquela página que eu fiz na primeira parte, que nessa daqui ainda está utilizando aquele widget anterior. Mas se você quiser, você pode utilizar um widget de loop aqui também. Ó, você pode até mesclar as duas coisas. Você pode fazer o seguinte, ó. Ó que interessante que dá para fazer. Vamos copiar esse carinha e vamos editar essa página aqui, ó. Aqui, nessa página, caso você não queira trabalhar com a imagem, tá? Caso você não queira trabalhar com a imagem, você pode colocar esse formato aqui, né? Com o grid, e você pode colocar o carrossel aqui. Deixa eu tentar dar alguns Ctrl Z para ver se ele puxa pelo meu histórico aqui, ó. Deixa o carrossel aqui. Fica um carrossel com os principais serviços na página principal. Ó, tá os posts. Carrosselzinho veio. Olha lá, beleza, ó, veio o carrosselzinho, deixa eu apagar os que eu tinha apagado aquela hora. Você pode fazer assim, ó, deixa o carrossel na página principal, salvou ele e deixa o grid na outra página. Olha lá que interessante, ó. Então, funciona das duas formas, ó. Funciona das duas formas com total tranquilidade, ó. Beleza? Então, lá, carrossel aqui, gridzinho aqui, fechou, rolê. Você consegue ter total liberdade, você consegue manipular do jeito que você quiser. Quer colocar em duas colunas isso aqui? Você quer colocar dois containers um dentro do outro? Maravilha, você consegue, você tem liberdade com os containers aqui dentro. Ó. Você pode colocar aqui um container, você vai transformar a forma de trabalho dele aqui, ó, jogar ele para layout em linha, né? E aí você consegue colocar dois containers, pode fazer dessa forma, ó. Dois containers, deixa eu pensar um formato diferente aqui. Uma vez eu vi um modelo, não sei se para esse formato aqui daria certo, mas ó, daria para colocar uma imagem destacada. Não, vamos colocar fora do container. Peraí. Vamos fazer diferente, ó. Daria para colocar uma imagem destacada aqui. Você poderia reduzir o tamanho dela, ó, personalizar o tamanho, deixar um, sei lá, 84. Talvez um pouquinho mais, ó. 100. Aí você até pode colocar aqui também, ó. Não, dá pra usar outro recurso que é mais interessante ainda, máscara, ó. Dá pra usar a máscara, ó, deixar ela assim, mascaradinha, com 100 pixels de largura. E aí você colocar um container logo na sequência. E esse container, você vai configurar ele assim, ó. Você pode colocar a largura total dele em percentual de 33% e aqui na guia avançado para ele crescer, para ele expandir. E aí você vai colocar aqui, ó, o conteúdo dessa forma. Calma aí que a gente já vai configurar isso aqui para ficar um pouco mais bonitinho, ó. Ah, pensei agora mesmo no modelo diferente, ó. Só o título aqui, ó. Só o título aqui. Ó que interessante que isso aqui vai ficar, ó. Configuração de hospedagem, dá até para a gente diminuir um pouquinho mais o tamanho dessa imagem, ó.
esse círculozinho aqui não deu certo porque essa imagem ela é retangular também, né? Vamos pegar aqui nessa coluna principal, nesse container, diminuir um pouquinho esse gap. Colocar aqui em 100%. Deixa eu pensar uma paradinha que dá pra gente fazer aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Calma aí. 78 pixels. Ó, aí a gente tem que fazer com medidas todas fixas, tá? 94 pixels e a altura também, 94 pixels. Dependendo, aí a imagem tem que tá alinhada, tá? Ela tem que ser no mesmo padrão. Aí aqui a gente muda o ajuste do objeto para cobrir, para ela não ficar espremida, né? Aí a gente está manipulando isso aqui de forma bem assim, manual. Não gosto. Acho que se deixar em linha fica melhor, que aí eu controlo tudo por aqui, ó. Deixa a largura em linha e controla a largura dela aqui, ó. Que aí ela vai ditar a largura do widget também. Beleza. Aí aqui, ó, a gente coloca nesse container o texto alinhado ao centro, justificado ao centro, para ficar aqui. E aqui a gente deixa dessa forma, ó. Olha lá, e ficou um cardzinho diferente, ó. Dá talvez para diminuir um pouco mais essa imagem, ó. 80 mais ou menos, para ficar um pouquinho mais alinhada com a altura do título, ó. Olha lá, 80 por 80. E o título dessa forma. E aí você tem um formatinho diferente também, ó. Olha lá. Fica um card nesse formato. Ó que diferente. Esse formato aqui você não consegue, mesmo que seja para um post. Você não consegue utilizando o widget tradicional do próprio Elementor. Não consegue. Então a gente tem que manipular. E olha lá. Pronto, ó, já veio para cá. Veio meio bugadinho aqui, mas é por conta do espaçamento, né? Lacuna entre colunas. Ó. Aí a gente manipula aqui para ele não quebrar o texto. Ó. Olha lá. Veio dessa forma. Aqui vamos dar uma arrastadinha marota para ele recarregar também. Olha lá. E aqui é a mesma coisa. Ó. O gap entre as colunas a gente dá uma diminuidinha. Ó. Se for o caso, não está dando certo por conta das setinhas. Ó. As setinhas ocupam um pouco de espaço também. Então a gente vem aqui e diminui um pouco mais o tamanho desse texto. Ó. Ah, de 23 não rolou? Bota 20. Ó. E aí, claro, você vai, né, lapidando isso aqui da forma que você vai percebendo que você vai precisando. Aqui dá para voltar para 20, ó. Olha lá. E aí pronto, você chega no você consegue o layout, o formato que você precisar, tá? Você não vai ficar mais limitado a nenhuma ferramenta, nenhum widget, nem nada do tipo. Você tem agora total liberdade utilizando essa ferramenta do Loop, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você tenha tido aquela sensação de mind-blowing, né? Sua cabeça explodindo por conta desse novo conteúdo. E é um recurso novo do Elementor, eu utilizo muito pouco por conta das páginas que eu desenvolvo para os clientes que são de lançamento, então raramente tem necessidade dessa jogada de cadastrar novos itens, cadastrar serviços e etc. Às vezes surge a necessidade para alguns sites institucionais que eu desenvolvo, que são poucos, né? O meu foco maior é landing page para lançamento, mas é um recurso que eu acredito que vale muito a pena a gente ter guardado ali no nosso arsenal, na nossa maletinha de ferramentas ali. Então, se você tiver necessidade, se algum cliente seu precisar de um recurso desse tipo, pronto, já está na tua mão, você já sabe o que fazer com ele, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo ou manda um direct para mim lá no Instagram, @wesleypsc, e eu tento te ajudar de alguma forma, beleza? Espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar esse conteúdo aí com algum conhecido seu, com algum colega que possa se interessar e que ele pode ser útil também, beleza? Forte abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!